Nós confiamos no Senhor, pedimos misericórdia dos altos céus, pedimos para que o Espírito Santo também habite em nosso coração, na nossa mente, faça-nos discernir as coisas e que nós possamos viver diante da Tua presença humildemente, que nós não desanimemos, Senhor, a andar nos caminhos do Senhor. Perdoa, Pai, se temos falhado contra Ti. Continue nos abençoando, nos guardando, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o abrigo, dá-nos os recursos. E é muito bom viver nesse caminho, é bom viver nesse mundo, porque conforme nós cantamos, onde Jesus está é como se fosse um céu. Nós estamos antecipando assim, as maravilhas do céu, porque na medida em que nós mergulhamos nos braços de Jesus. Pai, esteja com cada um irmão aqui que divulgou o seu pedido, o seu agradecimento, e aqueles também que não foram divulgados. Tendo a certeza que o Senhor tem o seu critério, mas a sua misericórdia, ela supera todos os nossos pecados, porque nós amamos Jesus Cristo. Abençoe grandemente a mensagem que será aberta agora, através do pastor Mauro. Essa mensagem possa fazer parte da nossa vida. Tudo isso nós pedimos, Senhor, confiados de receber, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem aí? Estão acordados? Boa noite. Boa noite. É um privilégio voltar à igreja do Jardim Prudência. Depois de umas boas semanas, mas não chegou a dar um mês não, viu? Que eu estive aqui com vocês. E também não preciso me desculpar por isso, que vocês acompanharam o processo. A gente finalmente inaugurou a igreja de Santo Amaro. Amém. No dia... eu nem sei mais que dia que foi. 3, né? Então faz uns 15 dias que a gente inaugurou a igreja. Foi uma luta enorme para inaugurar nos últimos dias ali, estafante, mas deu tudo certo. E quem acha que depois que inaugura fica suave, né? Acaba o trabalho, na verdade tem muita coisa ainda lá. Acabei de vir de lá, porque hoje acabou a energia lá, deu um problema lá na ligação elétrica da Enel e não está tendo culto hoje, eu tive que correr lá para resolver. Então essas coisas todas aí que me afastaram um pouco. Mas estou com vocês hoje, sábado também, estaremos juntos, e eu estava orando por vocês, acompanhando, estive com o pessoal aí da diretoria uns sábados atrás, então continuo trabalhando junto com vocês. Eu divulguei no grupo hoje, o nosso assunto para essa noite é uma pergunta: o que você quer? Eu acho que é uma das perguntas mais difíceis de responder. Vira e mexe, eu me pergunto o que eu quero. Muito obrigado, muito gentil. Você já parou para perceber isso? E fim de ano é uma boa pergunta, né? Porque a gente tem aquela época de fazer propósitos, pedidos, de falar com o Papai Noel e dizer se vai vir aquilo outro, não é isso que o pessoal faz por aí? Então, o que você quer? O que você quer? Céu. Hã? Eu quero ir para o céu. Certo. Mas antes de lá, o que você quer agora? Ter saúde. Saúde. Ótimo. E aí? Paz. O que você quer? Paz. O Wagner veio de uma luta, né? Tá com o coração ali tempestuoso, que é paz, né? E aí, o que mais? O que você quer? A resposta a essa pergunta, ela é complexa, porque normalmente a gente fala algumas coisas e quando a gente alcança, a gente se frustra. Por exemplo,
Humberto falou do primeiro emprego dele em São Paulo, pelo menos. Garanto que não foi o emprego dos sonhos, né? Foi um emprego ali. Então, tinha o sonho, tem a resposta e minutos depois tem a frustração. Porque enquanto a gente está aqui, mesmo as coisas boas que a gente recebe, elas não são completas. A gente vive uma ansiedade de querer, ter e se frustrar. Ou porque tem, ou porque não tem. Essa frustração é generalizada. Ontem mesmo, acho que foi ontem, eu estava com a minha esposa, a gente não tinha conseguido jantar, a gente se encontrou em algum lugar por aí, e um estava no carro, outro não, a gente se encontrou e tal, e a gente foi para casa, todo mundo com fome, e tem uma padaria perto de casa, e eu disse, eu acho que a gente merece comer um pão com manteiga ali, né? Vamos dar uma parada na padaria. E a gente entrou, e na frente dessa padaria tinha alguns garotos pedindo comida. Ao mesmo tempo que eu fiquei assim, feliz de ter comida, ao mesmo tempo eu fiquei frustrado por eles não terem. E antes que a gente saísse, que a gente comprou algumas coisas para entregar para eles, um policial veio e espantou os garotos lá. Eu fiquei frustrado a terceira vez. Eu fiquei frustrado porque eu tinha o que eu queria, mas outras pessoas não tinham. Fiquei frustrado porque tentei ajudar e não consegui. Fiquei frustrado porque já não confio mais na força policial também. Já acho meio injusto o que fazem com os que mais precisam. O nosso mundo é um mundo de frustração, então saber o que você quer é muito importante para a sua tomada de decisão e para você não se frustrar. Vamos a Lucas, no capítulo 18. Lucas era um médico e por isso ele tinha um interesse especial em pessoas. Ele queria relatar o relacionamento de Jesus com pessoas. Então, ali no capítulo 18 de Lucas, ele apresenta uma viúva, um político, fariseu em contraste com publicano, crianças e adultos, ricos e mendigos. E cada um desses personagens tem pelo menos uma lição para nós que somos leitores deste Evangelho. Mas a pergunta que se destaca nesse capítulo, em todos esses personagens, é o que você quer. A postura de cada personagem, suas atitudes e, finalmente, sua decisão revelam o seu coração, a sua vontade, mas principalmente a sua fé. Porque junto com saber o que se quer, vem o confiar naquele que pode realizar. Hoje o foco é no verso 35 em diante, onde ele apresenta um cego que mendigava. Lucas capítulo 18, verso 35. É interessante que este evento da vida de Jesus é relatado pelos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. São os 3 evangelhos que relatam as mesmas histórias. E tem certa diferença entre cada um desses evangelhos. Eles enriquecem a nossa leitura. Então, Lucas 18:35 diz que aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Jesus estava numa comitiva viajando em direção a Jerusalém. Ele ia para Jerusalém para a sua última semana no seu ministério antes da sua morte, certo? Ali para a Páscoa final do ministério de Cristo. Jericó ficava mais ou menos 24 quilômetros de Jerusalém, na direção de Jerusalém. Então, você imagina que tinha uma pequena multidão junto com Jesus e seguindo ele, e ele estava indo para Jerusalém. Antes de chegar em Jerusalém, ele passa na estrada ao lado de Jericó, e é lá que estava o cego.
Era um lugar interessante para mendigar, porque muita gente passava por essa estrada a pé naquela época. Então o cego ficava ali sentado na beira da estrada, estendia a sua capa e as pessoas iam jogando moedas para ele. Naquele dia em especial, chamou a atenção desse cego que muita gente estava passando, e era uma grande oportunidade para conseguir mais dinheiro, porque quanto mais gente passasse, mais dinheiro ele recebia. Lá em Marcos, a Bíblia apresenta que o nome desse cego era Bartimeu, ou seja, filho de Timeu, Bartimeu. Mateus vai dizer que eram 2 cegos, e provavelmente eram 2, não é que a Bíblia se contradisse, apenas os estudiosos entendem que tinham 2, mas Bartimeu é que tomou as atitudes. Então, no fim, ele ganha destaque, e por isso ele é que é citado nominalmente. Foi ele que se expressou, foi ele que chamou a atenção. Bom, Bartimeu não havia nascido cego. Por alguma razão, ele se tornou cego, o que é terrível, porque ele via e isso foi tirado dele. Não havia nenhum tipo de acessibilidade ou tratamento possível. Então, a única alternativa de vida dele era mendigar. Era a única coisa que sobrou para ele. Ele não tinha bens, não tinha nada do que se orgulhar, e nem mesmo ele tinha amigos verdadeiros perto dele. Porque até mesmo quando ele tenta encontrar Jesus, quem estava perto dele tenta impedi-lo. Então, nem amigos ele tinha. Você lembra que em outras histórias bíblicas, quando alguém tinha uma necessidade, estava doente ou tinha algum problema e queria se aproximar de Cristo, os amigos ajudavam. Mas Bartimeu não, tentava impedir. O único que podia ajudá-lo mesmo era Jesus. E eu gosto das histórias quando não tem mais nada, porque enquanto tem alguma coisinha que a gente pode fazer, parece que a gente se apega nessa coisa. Você já percebeu? Enquanto você ainda tem um pouquinho de energia, você diz, eu vou conseguir. E é só quando a gente está quase desfalecendo que a gente diz, me ajuda, por favor. É um misto de orgulho, de vaidade, é um misto de falta de fé. Mas pensa numa coisa hoje. É mais rápido, mais fácil, e você vai ter mais satisfação se você parar de lutar sozinho e deixar que Cristo conduza a sua vida. Você vai chegar mais rápido ao sucesso. Não espera não ter mais forças. Verso 36, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Se ele não tinha visão, se ele não podia andar por lá, porque era cego, não ia conseguir se locomover, ele pelo menos desenvolveu uma percepção de ouvir. Então ele sabia quantas pessoas, ele ouvia o que as pessoas diziam. Porque você imagina o seguinte, se você pegar um carro e for viajar 2 horas de carro, vai rolar muita conversa dentro do carro, certo? Se tiver alguém mais fofoqueiro, você vai descobrir a vida de todo mundo, não é? Agora você imagina muitas horas andando, muitas, 8 horas caminhando, um atrás do outro, numa trilhazinha. Era muita conversa que tinha, né? Dava para contar a vida de todo mundo, de todas as notícias da Galileia. Então, Bartimeu ouvia muitas coisas, muito. E ele ouviu que uma multidão passava e ele começou a perguntar o que estava acontecendo, não era normal aquilo. Verso 37, anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Bartimeu então insiste, quem é que está aí, o que está acontecendo? É Jesus. Sabe? Jesus é o nosso Salvador. Amém. O que você quer é uma pergunta difícil de responder, mas a parte fácil é de que Cristo é a resposta para o que você quer, de verdade.
para qualquer coisa que você quiser. Sabe, mesmo em meio a tempestades, mesmo que você não consiga enxergar, e eu sei que nós todos enxergamos razoavelmente bem, mas eu estou falando agora das suas emoções, dos seus sentimentos, de enxergar o futuro, ou de enxergar soluções para a sua vida, mesmo que seja difícil enxergar. Olha, como um raio que vence uma nuvem carregada, assim é a esperança que se desenvolve dentro de nós quando ouvimos que existe uma alternativa. Existe um Salvador. Ele nunca nos abandonou. Apenas não conseguimos vê-lo sempre. É hora de olhar adiante das nuvens de tempestade. Então, no verso 38, ao ouvir que Jesus estava passando, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, ele não tinha muito o que fazer. É mais ou menos como a gente. Chega uma hora que a gente não tem mais alternativas, a gente nem enxerga uma delas. Mas ele, ao ouvir que Jesus passava ali, e Jesus, filho de Davi, é um título messiânico. Ele poucas vezes aparece na Bíblia, e quando aparece, é proferido por alguém que conhecia muito bem a Jesus. Então, quando ele profere esse título messiânico, ele está dizendo uma grande verdade. Ele havia ouvido falar sobre Jesus, sobre os milagres que Jesus tinha feito, e de repente ele diz assim: aqui está a minha solução. E ele compreendia e acreditava que Jesus não era só um homem, era um Messias. E ele disse: finalmente o Messias passou do meu lado, é minha chance. É minha chance, porque ele é a única solução. Então ele gritou. Eu gostaria que você hoje, se precisar, eu sei que todos nós precisamos, que você grite: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esta é a frase de salvação. Amém. Essa é a solução. Muitas vezes a gente faz belos discursos, muitas vezes a gente faz argumentos teológicos, muitas vezes a gente quer provar pontos interessantes, mas disso tudo, o mais poderoso é dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Desconfie das pessoas que têm muitas coisas para dizer, que tem muitas ideias, que tem muita teoria. Finalmente, é só dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Verso 39, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Não pense que a multidão vai te ajudar. Não pense que todo lugar, todos os irmãos, a igreja, todo mundo vai facilitar o seu trabalho. Eu estou na igreja, vai dar tudo certo, porque aqui todo mundo é gente boa. Você está num lugar de gente pecadora. Essa multidão que seguia Jesus conhecia Jesus, eram os cristãos, é a base da igreja do primeiro século. São essas pessoas, mas essas mesmas pessoas foram um obstáculo para que alguém se aproximasse de Jesus. Como igreja, às vezes a gente é essa multidão, que pede: não, fica quietinho. Chega alguém dizendo: eu preciso de ajuda. Não, senta lá no fundo. Você ainda não está digno de chegar perto de Jesus. Você está fedido demais para chegar perto de Jesus. Sua roupa não está certa para louvar Jesus. Aqui é só de gente um pouquinho melhor. Você sabe quanto tempo que eu já sigo Jesus e você chegou agora e já quer dar tchauzinho da janela? Você não conhece como eu a igreja. Eu sou um dos 12 discípulos.
Ah, eu estou seguindo a Jesus há quilômetros. Aliás, aqui não é lugar de ficar gritando, não. Aqui é lugar de falar baixinho. O que você já vem gritando? Multidão aqui não é só quantidade de pessoas, mas é um tipo de postura. Eu costumo dizer que na igreja a gente pode ser muito útil, dedicando nossos dons ao Senhor, trabalhando, compartilhando o Evangelho que conhecemos, mas tem uma outra função que é boa também, que é não atrapalhar. Às vezes não atrapalhar também é bem legal e já é suficiente. A multidão nem exercia seu dom e, pelo contrário, atrapalhava. Mas é impressionante a fé de Bartimeu, porque ele continuou gritando. Uma dica para você: se alguém disser assim, não fala, não é sua vez, ignore e grita, ou mais alto, diz: eu creio no Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Verso 40, então parou Jesus. Jesus parou. Jesus não parou, pode baixar um pouquinho o microfone. Jesus não parou por causa da multidão, Jesus não parou por causa de muitas coisas. O povo deveria estar com fome, a caminhada era exaustiva, mas por alguém que tem fé e clama, Jesus para. Amém. Eu acredito que hoje tenham grandes problemas acontecendo no nosso planeta, certo? Tem uma guerra horrível acontecendo, tem pessoas com fome em todos os lugares do planeta, tem crimes horrendos sendo cometidos, então Deus tem bastante trabalho, certo? E trabalho, sim, importante. Mas Deus está atento o suficiente para cuidar da sua vida. Amém. E ouvindo os seus testemunhos, eu tive certeza mais uma vez de que Deus está cuidando dos pequenos detalhes da nossa vida. Glória a Quando Deus. você clama, Ele para. Ele para o planeta para cuidar só de você. Ele parou aquela multidão e disse para que ele trouxesse. Bom, essa é a versão de Lucas, porque Marcos disse que Jesus não pediu que ninguém fosse buscá-lo, mas disse assim: chamai-o. Então eles chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então ninguém ajudou Bartimeu, ele levantou sozinho, e Jesus não foi até ele também, mas ele levantou-se de um salto, deixou a capa para trás, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. É o que Marcos 10, 49 e 50 diz. A gente às vezes tem uma coisa assim que a gente não compreende. A gente é meio mimado, não é? A gente é mimado. A gente gosta de tudo. Se tiver alguém para trazer o café da manhã na cama todo dia para você, do jeitinho que você quer, garanto que você vai aceitar, né? Não vai? Vai ficar lá. Se alguém parar sempre na porta para te buscar de carro, bonitinho e tal, ar-condicionado e tal, e você não tiver que se preocupar com nada, você não vai dizer: não quero, eu prefiro ir de busão. A gente gosta de ser mimado, não é? Natureza humana. Mas quando se tratam de coisas espirituais, Deus sempre deixa um passinho para a gente. É um jeito de fortalecer a gente. Aí eu volto para o exemplo. Se você que tem filho levasse café da manhã da cama para ele todos os dias, ele ia aprender a fazer café da manhã?
Nunca. Se você não desse um passinho para cá quando seu filho aprendeu a andar e dissesse: filho, vem para o pai, e ele viesse tupicando, se você sempre estivesse do lado dele segurando ele ia aprender algum dia. Se você não soltasse do selim da bicicleta naquele dia que você tirou a rodinha, se você ficasse segurando até hoje, ele andava de bicicleta. É isso que Deus faz. Tem sempre um passinho que é nosso, que é mínimo, que é nada, não é nada, mas ele deixa. Lembra de Pedro afundando? Pedro tem que esticar a mão para pegar Jesus. Você lembra que várias vezes Jesus disse: vai, lava o seu olho, e a pessoa foi curada porque foi lá lavar, enfim. Deus sempre dá para Pedro, ele disse assim: veste a sua roupa quando ele estava na prisão. Deus sempre dá um passinho para a gente. E para o cego Bartimeu era ficar parado e dizer: vem. Lógico que Jesus podia ter ido até ele, mas você entende que de vez em quando Jesus vai com a mão até bem perto de você e te segura. Ele está tentando te fortalecer, te tornar mais robusto, para você resistir, porque isso não é mal. E porque você tem que ter convicção da decisão que você tomou. Não é brincadeira dizer: eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. E Bartimeu estava tão convertido que ele largou para trás a sua capa. Lembra que a capa dele era o lugar onde ele guardava as moedinhas que ele recebia? Lembra que capa era a única propriedade que ele tinha. Capa era tão importante para o povo de Israel que lá em Êxodo ela é um tipo de garantia para financiamento. Você emprestava lá, dinheiro, uma cabra, você emprestava alguma coisa para alguém e podia tomar a capa dela enquanto ela não devolvia o seu empréstimo. A única coisa que esse cego ainda tinha terrena era a sua capa, com as poucas moedas que ele tinha recebido naquele dia mendigando. E ele deixou tudo isso para trás, saltou e foi até Jesus do jeito que ele conseguiu. Verso 40. E tendo ele chegado, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E essa é a pergunta de hoje. Que queres que eu te faça? O que você quer? A nossa força de vontade, a nossa vontade é meio indomável. A gente sempre quer a coisa errada. A gente sempre coloca coisas terrenas. O que você quer, se não fosse no contexto de igreja, você diria: eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero uma roupa, eu quero aquilo, eu quero um eletrônico, eu quero... Lógico que aqui na igreja você sabe que eu não estou falando sobre isso. Mas na vida, longe daqui, qual que é a sua resposta? O que você quer? No fim do verso 41, respondeu-lhe: Senhor, que eu torne a ver. A resposta de Bartimeu não é: Senhor, me cura fisicamente. Não é isso. E você vai entender por quê. Ele pediu para ver de novo. Ele está pedindo salvação, não visão. Porque se ele quisesse só ver, ele tinha vindo com a capa dele. Se ele quisesse só ver a cura física, ele tinha dito: Senhor, me cura. Mas ele disse: eu quero ver. Eu quero ser salvo. Eu quero estar contigo na eternidade. Eu quero te seguir para onde quer que fores. Eu quero abandonar o pecado. E isso significa: eu quero ver. Porque no verso 42, a resposta de Jesus deixa isso claro. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Ele não disse: recupera a tua vista e vai trabalhar e vai ter uma vida feliz. Ele está dizendo: você está salvo. Você está salvo.
O que você quer? Entende que responder eu quero tua salvação exige um passo seu de mudança de vida, de abandono dos seus velhos hábitos, de prioridade na sua vida. E finalmente, no verso 43, o próximo segredo para a salvação é a postura desse cego depois que ele torna a ver. Ele imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Quando ele vê, ele não diz: obrigado, Jesus, estou indo desfrutar a vida que eu não consegui desfrutar até agora. Não é isso que ele faz. Obrigado, Jesus, vou arrumar um emprego, vou ficar rico agora. Não. Ele começa a pular, a glorificar a Deus e a seguir Jesus. A capa ficou para trás, a mendigância ficou para trás. Ele agora só tinha uma coisa que lhe importava: seguir a Jesus e glorificar. E é engraçado, não é engraçado, é parte da beleza do texto bíblico, que agora a descrição do povo que seguia Jesus mudou. Você percebeu? Que diz: também o povo, vendo. Não era só Bartimeu que era cego. A multidão via fisicamente, mas não via espiritualmente. Porque agora, depois desse milagre, a multidão vendo dava louvores a Deus. Glória a Aqueles Deus. ranzinzas que ficavam quieto, aquela coisa chata, aquele pessoal legalista que se achava demais, precisava da conversão tanto quanto Bartimeu, e agora era um ambiente feliz, de louvores a Deus, era um ambiente de alegria, de regozijo, de gente para frente, animada. Antes parecia um funeral, agora parecia uma festa. No momento em que Cristo te perguntar o que você quer, e você dizer eu quero salvação, e Ele te der salvação, é sua responsabilidade compartilhar esta fé. E compartilhar esta fé não significa ficar tentando dizer como as pessoas têm que viver, significa glorificar a Deus, ter uma postura diferente diante da vida, significa pregar com a sua vida, viver essa esperança. É isso que significa. Compreende? E no momento em que vivemos esta salvação diariamente, ao nosso redor, o ambiente vai mudar. A preocupação vai ser outra, as prioridades vão ser outras. Então, a reação de Bartimeu é se envolver na missão. Ele não volta para a capa, ele não vai em busca da vida que perdeu enquanto não enxergava, porque o que ele viu agora é muito maior. E ele não consegue ficar longe de Jesus e nem calado. A minha pergunta é: você, o que você quer? O que você quer? Se você quer salvação, se você quer mudança de vida em Cristo Jesus, fique em pé, eu quero orar por você. Senhor Pai que estás nos céus, aqui está a igreja do Jardim Prudência. Aqui estão os teus filhos que te amam muito, que vieram até aqui com o coração cheio de alegria e gratidão, e também com necessidades. Nós viemos pedir: Senhor, nos dê a tua salvação, e que possamos enxergar. Muitas vezes nossa vista está embaçada ou pelos problemas que são maiores do que nós, ou pelas teorias humanas, mundanas que têm dirigido o nosso relacionamento contigo. Limpa a nossa visão, Senhor. Nos ajude a receber a tua salvação através da fé, da tua graça, e nos ajude a compartilhar essa certeza com os outros. Que esta igreja não seja multidão, que
Que esta igreja seja um povo de Deus. Que este lugar seja um lugar para receber Bartimeus e conduzi-los aos teus pés. Que saímos daqui diferente do que chegamos, porque te encontramos. Que a nossa fé seja alimentada, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Por favor, continue conduzindo a vida dos teus filhos no restante dessa semana. Esteja com aqueles que não conseguiram vir, Senhor. Visite-os nos seus lares agora. É isso que nós te pedimos, agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Muito bem, irmãos. Nossa, eu gostei demais da mensagem de hoje, né? O pastor vai ficar ali à porta, cumprimentar os irmãos e vamos sair cantando esse hino aí. Cego de Jericó. Pedi para a Thelma me ajudar aqui. Vai aprender agora. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo o amor, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar
tua fé te curou, a tua fé te salvou, te salvou. Amém. Louvado seja Deus, né? Uma boa noite a todos.